Fique agora com o programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Gente bacana que vê a TV Sol em Indaiatuba e toda a região. Nós estamos no 48.1 HF, canal aberto e gratuito, e chega com uma belíssima imagem em Indaiatuba e todas as cidades aqui por perto. Também estamos nas mídias sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no endereço TV Sol 48. E eu recebo aqui hoje o Ronaldo Farias, advogado, militante na praça, e que vai contar um pouco da sua história e dizer das suas atividades sociais aqui na nossa cidade. Tudo bem, doutor Ronaldo? Tudo bem, José Carlos Toninho, prazer enorme estar aqui com você. Obrigado, meu amigo, pela visita. Parabéns a você, a toda a sua equipe. Obrigado, a agradeço. População de Indaiatuba. Legal. Nós estamos aqui sem máscara porque estamos de acordo com a Organização Mundial de Saúde, também de acordo com os cornetas da praça, numa distância interessante que permite a gente conversar sem máscara, né? Sim, conversar de cara limpa. A prevenção é importante, né? O distanciamento social também é importante. Mas vamos conversar de cara limpa. Ô, Ronaldo, você veio de onde? Zé Carlos, eu vim de Mogi Guaçu. Mogi Guaçu. A 80 quilômetros de Indaiatuba, aproximadamente. Uma cidade boa e tal. E você veio parar aqui por quê? Na verdade, assim, Mogi Guaçu é a cidade capital da cerâmica, né? Isso. Importante. O senhor tem a formação em engenharia, né? Isso. E os saneamentos básicos da antiguidade, eles eram escoados pelas manilhas, não existia o PVC. Sim. E a cidade de Mogi Guaçu Mogi Guaçu que fazia as manilhas para nós. Que fazia as manilhas do saneamento básico, né? E os belos pisos cerâmicos. E os belos pisos cerâmicos da cidade de Mogi Guaçu. E a cidade da Champion também. Da Champion, International Paper. Hoje é International Paper. Hoje é International Paper, né? Meu pai já teve a oportunidade de trabalhar nas cerâmicas e também na International Papers. E você veio para cá por quê, então? Eu vim para cá porque eu trabalhava no aeroporto de Viracopos. Ah, tá. Você trabalhou em que empresa lá? Eu trabalhei na FedEx. Ah, FedEx. Trabalhei na FedEx, eu cheguei na FedEx no ano de 2000, né? E me desliguei da empresa em 2016. Mas em 2000, tenho dois amigos, né, que me indicaram em Indaiatuba. Um é o Francisco Cláudio Marchetti. Sim. Que ele era comandante do Corpo de Bombeiros do aeroporto de Viracopos. Tá. Porque o aeroporto, à época, Zé Carlos, ele era servido pela Polícia Militar, pelo Bombeiro Militar. Hoje é o Bombeiro Civil, né? Sim. E foi o Marchetti que me indicou em Indaiatuba e também o Osni, IMS. Osni e IMS. IMS, o Osni que trabalha até hoje na FedEx, né? Amigão nosso. Amigão nosso e a pessoa que indicou em Indaiatuba. Então, Osni é o culpado, né, de tudo isso. Agora, você é formado em Direito. Eu sou formado em Direito. Você fez a faculdade de Direito onde? Eu fiz na cidade de São João da Boa Vista. São João da Boa Vista, uma faculdade antiga lá de Direito. Bem antiga, é uma faculdade tradicional à época, né? Que é a FEOB. Porque existiam poucas faculdades de Direito na época, né? Eu iniciei em 99, existiam poucas faculdades. E quando eu vim para Indaiatuba em 2002... Você estava ainda cursando lá, então? Estava ainda cursando, mas eu não consegui transferência para as faculdades aqui ao redor, né? Que só existiam duas, em Campinas e uma em Itu. Por conta da grade eu não consegui. Aí você conseguiu se formar lá em São João mesmo? Viajava todos os dias para São João. Daqui a São João já é uma puxadinha, né? 160, 170 quilômetros, viajava todos os dias, inclusive aos sábados, né? Mas, por sorte, consegui concluir o curso de Direito, que foi muito importante para o desenvolvimento da minha carreira, né? E depois que você fez uma série de cursos de pós-graduação também, né? Fiz vários cursos. O que você fez? Eu fiz vários cursos. Eu fiz pós-graduação em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, pós-graduação em Direito Sindical, pós-graduação em Direito Empresarial e agora estou cursando Direito Imobiliário, pós-graduação em Direito Imobiliário. Você está fazendo Direito Imobiliário. Direito Imobiliário. Mas em 2007 eu fiz o curso e a especialização em agente FIFA, né? Foi quando me tornei agente FIFA em 2007. Isso aí nós vamos falar no segundo bloco. Você é agente FIFA, quero saber essa história de agente FIFA, o que é esse papo aí? Você também é especialista em direito de sucessões e holding familiar, né? Também. O que é? Explique para o nosso pessoal, lá para o nosso pessoal, o que é uma holding familiar? Quando é importante se constituir uma holding familiar?
Na verdade, a holding que é familiar... uma holding familiar? A holding familiar é uma empresa que é constituída pela família para administração dos bens próprios. Então, a família constitui uma empresa e essa empresa vai administrar os próprios bens. Qual a vantagem? A redução dos impostos. Por exemplo, no recebimento de aluguéis... E na sucessão também é bom isso. E na sucessão também é bom, porque você já facilita e também tem a questão tributária, que é bem reduzida na holding familiar. Então, veja bem, a partir de que tamanho de patrimônio é interessante você ter uma holding? Depende, só para ter uma ideia. Por exemplo, a pessoa tem duas empresas, tem 4, 5 imóveis de locação, tem um sítio, não sei o quê. É interessante que a holding fique titular desses negócios todos? Não? Os estudos dizem que a partir do faturamento de R$15 mil já é interessante constituir uma holding. Faturamento só de 15 mil já é interessante. Já é interessante porque a pessoa física, ela tem incidência tributária de 27,5% sobre imposto de renda. E a empresa, em média, 12%. Já com outros tributos. Então, é muito vantajoso, né? 12%. 12%. Certo. Né? E se for venda de imóveis, né? Até menos, né? Venda de imóveis, até menos. Depende, até menos, exatamente. Pode ser até menos, né? Então, é muito interessante a constituição E você de uma holding entende familiar. bem disso. Quer dizer, sim, eu fiz a especialização. Se o sujeito quiser instituir uma holding familiar, você pode prestar essa assessoria. Posso prestar essa assessoria no ramo de holding familiar, exatamente. De holding familiar. Exatamente. Porque aí na sucessão, você tem um casal e 2 filhos, por exemplo. Como é que todo mundo fica sócio da holding? Todo mundo fica sócio da holding. E Sim. depois, no caso de falecimento, né, essas cotas da holding seriam transferidos para os sucessores. Já está previsto no Estatuto Social O Estatuto Social é desenvolvido de acordo com já é cada... previsto aqui, ó. Já é previsto. Se alguém falecer do grupo, os outros absorvem aquele quinhão. Aquele quinhão, aquela cota, que nós temos as cotas é uma sociais. coisa automática. É uma coisa automática, das cotas sociais. Então, independe de inventário também, né? Vamos dizer que num primeiro momento, você tem filhos adolescentes ou que estão estudando ainda. Você institui uma holding familiar, em que você tem 49%, a sua esposa tem 49%, e você põe 1% para cada filho. Talvez seja uma solução boa, porque daí... Talvez seja uma solução boa. Se faltar alguém, os outros absorvem. Os outros absorvem, exatamente. É automático isso. E aí o próprio casal pode administrar em conjunto essa empresa, né? Eles podem administrar em conjunto, ou só a esposa, ou só o esposo. Ou pode ter a esposa ou o marido só como sócio e o outro é o administrador. Pode ser nomeado o administrador no próprio estatuto. Pode ser nomeado o administrador, ou em conjunto. Uma coisa inteligente isso, né? Muito inteligente e é previsto na legislação, né? Então, a lei permite que se constitua uma empresa com o objetivo de redução. É uma coisa legal, coisa bacana. É uma coisa legal, exatamente. É previsto na legislação. E quanto custa para você manter no dia a dia, em termos de contabilista que tem que processar a contabilidade disso? Fica muito custoso isso? Não, eu acredito as pessoas que têm uma não. ideia? Eu acredito que não, porque o preço hoje de mercado de uma assistência de um contador, por volta de um salário mínimo, né? Um salário mínimo aí dá para você tocar. O salário mínimo dá para tocar. A Constituição que é um pouco mais custosa, né? Sim. Porque ela depende do estatuto, depende também da aprovação da isenção do ITBI, né? Porque você vai integralizar esses bens na empresa, então passa-se por um processo administrativo na prefeitura. Sim. Deferido. Mas a integralização do capital com bens pessoais é isento de impostos. Isento de impostos, exatamente. Sim. Só tem uma tramitação. Que o seu escritório sabe fazer e faz bem isso. Faz bem isso. Existe uma divergência jurisprudencial com relação à incidência ou não de TBI sobre a integralização. Mas a pacífica e dominante é que não tem incidência e a Prefeitura de Indaiatuba também entende que não. A Prefeitura de Indaiatuba não cria problema para isso? Não, pelo menos a última que eu fiz, né, de todas que eu realizei, não houve, tem problema nenhum. Não teve problema. Tá certo. Então você, vamos dizer, conhece bem essa especialidade do direito. Aprofundei bem nessa questão. Nessa questão e presta um bom serviço nesse aspecto, né? Nesse aspecto, exato. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo
Agora, apresentado o doutor Ronaldo Farias, que tem escritório aqui no edifício Vértice, depois ele vai dar o endereço certinho para quem quiser procurá-lo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo para o café, aí voltamos. Quero saber essa história de agente FIFA, onde é que você foi buscar isso aí? E você é um cara meio internacional, trabalhou na FedEx, tem relacionamentos vários, né? E acabou aportando aqui em Indaiatuba por culpa do Osni Imes. Qualquer hora nós vamos conversar, viu, Osni? Jeito do bombeiro. O homem do bombeiro lá, o Marquete. Até já, meus amigas e amigos da TV Sol. Você está assistindo o Papo Sol com José Carlos Tonin. Acompanhe de segunda a quinta o programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Um programa de entrevistas que vai ao ar logo após o Shop Sol. Ótica Carvalho, óculos e relógios que combinam com a sua rotina e o seu momento. Nos siga nas nossas redes sociais, @Ótica Carvalho no Instagram e facebook.com/óticacarvalho.oficial. Agora nós vamos falar de futebol, então vou chamar a atenção dos cornetas, os e as cornetas de Indaiatuba e toda a região. Agora nós vamos falar um pouco de futebol, porque o doutor Ronaldo Farias, além de ser um profissional preparado na questão do direito, e um direito competente, especialmente na questão de relações trabalhistas e sindicais, especialista em direito de sucessões e holding familiar, está também se especializando em direito imobiliário, ele acabou se tornando agente FIFA. Como é que começou essa conversa? Você parece que foi um perna de pau em termos de futebol. Você nunca jogou coisa nenhuma, né? Eu fui péssimo em futebol. Péssimo em futebol. Mesmo como dono da bola, eu ficava na reserva, Zé Carlos. Olha, uma coisa inédita, o dono da bola fica no banco. Essa é muito boa, hein? E aí, você lá na FedEx acabou conhecendo o pessoal do Guarani. Como é que foi essa conversa? Na verdade, foi um pouco antes da FedEx que eu trabalhei na Seara Alimentos. Seara Alimentos. Seara Alimentos na cidade de Valinhos. Ah, é? E eu era o presidente da associação. A Seara antigamente era o quê? Ceval Alimentos. Ceval Alimentos. Ceval Alimentos. Ceval Alimentos. A Seara faz embutidos. Faz o quê? A Ceval, ela era pioneira em óleo de soja, né? O óleo soia. Ah, o soia. O soia, Ela acho que era a maior esmagadora de soja da América Latina. E era em Valinhos, isso? Na verdade, a sede no Rio Grande em Santa Catarina, em Gaspar. Tá. Em Valinhos tinha uma subsidiária? Tinha uma subsidiária que era do ramo de agropecuária. Em Valinhos tinha o abatedouro de aves, né? Ah, de aves. A criação e o abatedouro de aves. De Seara. É uma marca famosa, né? Muito famosa, uma marca bem famosa. Era uma empresa familiar que faturava na época 1 bilhão por ano. E aí, né? Em 90, você trabalhava na Seara e acabou conhecendo o pessoal do Guarani? Conheci o pessoal do Guarani, que eles não tinham campo de futebol para treinar na época, né? E aí chegaram até mim e solicitaram emprestado o campo para a categoria de base. Chegaram né? em você porque você era um dirigente lá? Eu era o presidente da associação dos funcionários. Da Associação dos Funcionários da Seara. Já tinha um bom número de funcionários. Já tinha um bom número de funcionários à época, mais de 300 funcionários só em Valinhos, né? E a associação. E aí o Guarani fez um contato com você para usar o campo para as categorias de base, enfim. Para usar o campo para as categorias de base. Sim. Aí, obviamente, cedemos, né, o campo. Sim. E o Guarani treinou lá por 3, 4 meses, né, da categoria de base.
Na época era o seu Júlio Pisa, o treinador da categoria de base, É. e o Zé Mário, que foi um dos melhores laterais esquerdos do Guarani de todos os tempos. Depois foi para Portugal, jogou no Belenense, jogou na Seleção Olímpica também. Salvo engano, 84, né, que foi a Olimpíadas. Depois, 86, veio a Copa do Mundo, né? Sim. E o Zé Mário, criei um grande relacionamento com ele, frequentava o Guarani. Comecei a entender o que era o esporte, o que era o futebol, né? E você é verde ou não? Eu, na verdade, assim, eu tenho relacionamento com o Guarani, com a Ponte Preta, né? Eu tive Você tem um negócios relacionamento com o Guarani, com a Ponte Preta ao mesmo tempo? ao Como é que é mesmo esse tempo. negócio? Porque assim, o agente FIFA, Gato ele é e imparcial, cachorro? né? Ele é imparcial, né? Ele é um representante do atleta, né? Ele é um representante do atleta. Quem? O Zé Mário? Ou digo, o agente FIFA, né? Ah, o agente FIFA. O Então, agente como é que FIFA. você chegou a ser um agente FIFA? Então, Explica pra mim. depois, em passado tempo, conhecendo o que é o futebol, o que é o esporte, eu resolvi fazer o curso e o exame da FIFA, para me tornar um agente FIFA. O agente FIFA, ele é a pessoa física, né? Que tem que ter capacidade jurídica, passa por um teste pela FIFA, né? Aplicado pela CBF, com capacidade também de idoneidade financeira e moral, né? E ele é credenciado pela FIFA para gerenciar jogadores. Então, em 2007, eu me tornei agente FIFA. Em 2000? Em 2007. Ah, então você já tem 13, 14 anos de agente FIFA. Quase 14 anos como agente FIFA. E você agencia jogadores. O agente FIFA, ele agencia jogadores, né? Que pode fazer a transferência de jogadores. Tem essa credencial essa para tal. credencial para tal. Hoje foi transferido para as confederações, no caso a Confederação Brasileira de Futebol, que a FIFA é bem antiga, né? A FIFA é de 1904, a FIFA foi criada em 1904 na França, para justamente regulamentar o futebol no mundo, né? Sim, E a FIFA, ela está em mais de 200 Quer países, dizer, né? o pessoal às vezes critica a FIFA, critica esses órgãos internacionais. Agora, imagine se não existisse. Como é que regulamenta isso? Tem que ter um regulamento mínimo. Vai jogar com 12 jogadores, pra com 13 funcionar? Como é jogadores, que é, né? E os campeonatos, E né? os campeonatos, porque... O próprio campeonato mundial, né? Exatamente. E no Brasil, para o senhor ter uma ideia, são mais de 100 campeonatos. Nós temos mais de 662 clubes de futebol. Mais de 28 mil jogadores atuando no Brasil, somente no Brasil, nas categorias profissionais. Então é um vasto mercado para o agente FIFA, que hoje se chama intermediário de futebol, né? Então, o agente FIFA, e hoje você está dizendo, olha, essa parte de comercialização, o que se chama de agenciamento de jogadores, Exato. pode ser feito pelo Ronaldo Farias, o independente, tem que se passar pela CBF? São 3 possibilidades. A primeira possibilidade são os parentes do próprio atleta. Então, o pai, a mãe, o cônjuge do atleta pode representá-lo. A segunda possibilidade é o agente FIFA, que hoje é o intermediário. O pai ou a mãe não sabe nada. Não tem o conhecimento da transferência. Aí ele né? pode procurar o Ronaldo para ajudá-lo? Aí ele pode procurar um agente credenciado, que hoje é o intermediário de futebol, CBF, né? O agente FIFA, o antigo agente FIFA, né? Ou um advogado. O advogado também tem O advogado normalmente não entende muito dessas coisas. Agora, você entende, você é um cara especializado. Eu tenho especialização, né, em direito desportivo. Na verdade, não é especialização, mas assim, é o credenciamento pela FIFA, né? Nossa, e você passa por um teste bem rigoroso, né? Sim. Você tem que conhecer... Então, mas hoje, por exemplo, o menino começou a treinar, na categoria de base do Guarani. Exato. Né? Dali a pouco, o pai dele que vai defendê-lo lá no que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Exato. O Ronaldo Farias tem condição de orientar esse pai? Tem condições de orientar esse pai, porque eu fui credenciado pela FIFA, né? Hoje sou advogado, então tenho condições plenas Tem condições técnicas de orientá-lo bem. De orientá-lo bem. E até se, de repente, ele ascender profissionalmente. Por negociado para jogar na Europa e tudo mais. Exato. Porque o Brasil, para o senhor ter uma ideia, no ano de 2020, 2 mil jogadores brasileiros foram transferidos do total de 17 mil. Isso gerou 4 bilhões de reais. Em transferência de atletas brasileiros. Num ano? Em um ano. Quantos atletas? Mais de 2 mil atletas mais de 2 mil atletas foram jogar na Europa. Foram transferidos ao redor do mundo. Foram transferidos do Brasil para o mundo.
E entre o mundo, por exemplo, o Arthur foi transferido do Barcelona para a Juventus, na Itália. Tá. Essa transferência foi de 72 Agora, milhões de euros. o Brasil mais exporta jogador ou mais importa? Porque o Brasil garimpa jogadores também aqui na América, da Argentina, do Paraguai, da Colômbia. E para esses, tem, por exemplo, brasileiros jogando na Argentina? Não tem. Poucos brasileiros. Muito pouco. Né? Mas muitos jogando argentinos aqui, né? Hoje a capacidade econômica da América do Sul ela está um pouco reduzida. Tá, meio debilitada. Bem debilitada, principalmente a Argentina, né? Tá. O Brasil ele tem uma condição econômica mais favorável. Então o Brasil por isso que consegue trazer hoje atrai mais jogadores, por exemplo, como o Flamengo e o Palmeiras, né? Sim. Que hoje são as equipes que mais investem no futebol. Agora, eu pergunto, quantos jogadores do Brasil tem na Europa hoje, por exemplo? Você sabe, tem ideia? Ao redor do mundo são 10 mil jogadores. 10 mil? É, ao redor do mundo. Principalmente quem mais contrata. E quantos de fora estão jogando aqui? Você tem ideia? Eu não tenho essa ideia, mas não representa mais do que 5% hoje dos jogadores. Não representa mais do que 5%. Por exemplo, e jogadores da Europa jogando aqui, então um ou outro. Como raro, tem um né? no São Paulo. O do São Paulo, exatamente. Mas é raro, né? É raro. É raro porque a conversão, né, do euro para o real, ela hoje está na casa de quase 7, de 6 a 7, difícil, né? Então é bem difícil efetuar o pagamento desses salários, né? Só o Palmeiras e o Flamengo hoje que conseguem, né? A diferença entre o esporte, a distância entre o tamanho ou a importância do esporte na Europa hoje e no Brasil e Argentina, ela tem diminuído a diferença ou tem aumentado? Em termos de times valorizados, de times competitivos? Não tem comparação. A Inglaterra, por exemplo... Está muito longe. Muito superior. Mas essa distância tem aumentado? Essa distância tem aumentado, principalmente na Inglaterra. A Inglaterra, eu não tenho os números agora, mas eu posso te afirmar que os investimentos só na Inglaterra devem superar 1 bilhão de euros entre os clubes. Porque só o salário do Neymar, vamos falar de França, né? Aí você exagerou já, mas tudo bem. Mas vamos falar, só do salário do Neymar é de 3 milhões de euros por mês. É o salário do time É o salário do Neymar. Estou falando de 20 milhões de euros por mês, que supera 300 milhões de reais, né? Isso dá o Palmeiras, o Flamengo, o São Paulo e o Corinthians somados? Provavelmente, só o salário de um jogador, só o salário de um jogador, né? Só o salário de um jogador, Então, assim, a Inglaterra está muito à frente. Então, uma de distância todos os, né? é gigantesca. Gigantesca. Eu não acho que o Brasil irá superar tão fácil nos próximos 500 Agora, anos. você acha que em termos de campeonato mundial, né? Campeonato mundial, aí no campeonato mundial, quer dizer, cada um joga com os jogadores da sua pátria. Da sua pátria, E aí exato. o Brasil tem condição. O Brasil está muito superior tecnicamente. Aí, né? tecnicamente, tem condição. Em todos os grandes clubes do mundo, tem um jogador brasileiro. Essa Copa do Catar é uma coisa muito arranjada ou é mais ou menos em função do dinheiro dos árabes? O que é esse papo aí? Não, acho que não é, não. Porque lá realmente eles têm muito capital para investir, muita condição de ofertar, né? E assim, o Emirados Árabes sempre foi um mercado interessante para os brasileiros, né? A Arábia Saudita, o Catar, né? Ele sempre foi um mercado que teve muito bom relacionamento com... Você acompanha também aqui por baixo, por exemplo, você sabe de coisas do Primavera ou não? É uma coisa muito interessante, porque assim, eu nunca vi um povo tão apaixonado por futebol como o Indaiatubano. Ah, é? Eu nunca vi. Você acha que o pessoal em Indaiatuba gosta? Muito. Basta verificar a Copa São Paulo de futebol juniores que acontece em janeiro. Por conta da pandemia não aconteceu esse ano e nem o ano passado. Mas todos os jogos lotados. Agora eu pergunto uma coisa instigante. Inclusive o Primavera revelou o Toró, que é um jogador que está no São Paulo, um jogador importante, tecnicamente bem... Agora, eu pergunto, Ronaldo, como é que tem cidades, por exemplo, como Itápolis, como Mirassol, que são cidades, até aqui, o Capivariano, que teve... o Indaiatuba, que é uma cidade que é 5 Capivari em termos de população.
como é que nós nunca rabiscamos a primeira divisão? Como é que explica isso? Tem uma explicação ou não tem? Isso é coisa que acontece. Na verdade, eu penso que o Primavera ele é muito importante para a cidade. Por exemplo, o Mogi Mirim, lá vizinho da sua Mogi Guaçu, Então, Mogi Mirim ascendeu a primeira divisão e trocou do quê? Fala para mim. Foi assim, teve um apaixonado com capital que investiu. Na época, em Mogi Mirim, foi o Wilson de Barros. Isso. Que é a Barros Autopeças, à época, né? Ele é apaixonado pelo Mogi Mirim, então ele capitalizou o Mogi Mirim. Ele construiu o estádio e capitalizou. Aqui em Capivari também. Salvo engano, a Mage também investiu, o Toninho da Mage, que eles falam de Toninho Caipira, né? Sim. Que eu não conheci, mas ele investiu. Então eu acredito que em Indaiatuba... Eu conheço o Toninho Caipira. Conheço, Por coincidência, o Toninho Caipira, uma vez eu vendi um café para o Toninho Caipira da Fazenda, vendi café, ele me pagou com um cheque do Palmeiras. Então, ele tinha o Correia, né? Ele fazia uns negócios. Ele fazia uns negócios de futebol, ele tinha o Correia, que jogou aqui no Primavera, foi transferido para o Palmeiras, e depois ele foi transferido para a Ucrânia. Então, ele teve um bom rendimento, teve o retorno, pelo que eu soube à época, né? Ele teve o retorno no investimento. Então, eu acredito que em Indaiatuba falte essa questão do investimento. Porque é uma cidade maravilhosa, o povo é apaixonado, né? Mas eu estou vendo com bons olhos a administração do Beto. Você acha que em termos sociais, o futebol ajuda as pessoas a se relacionarem, a falarem de futebol, ou é mais brigalhada? Eu acho que na maioria... É mais coisa positiva do que negativa. Muito mais positiva, Porque eu costumo dizer o seguinte, olha, o pessoal às vezes fala, futebol é comandado por dirigentes que só tiram proveito, que não sei o quê, tal, chamados cartolas, né? Sim. Agora, sim. O futebol são empresas, são entidades, muitas que têm mais de 100 anos. O Primavera, por exemplo, tem 94 anos. Boa memória. 94 anos, é um século, né? Que empresa que dura 94 anos? Exatamente isso. E o time de futebol dura. E o time de futebol dura. Que todo mundo critica. A Ponte Preta do nosso lado é a equipe mais antiga do tem Brasil. mais de cento e tantos anos. E o pessoal fala, os cartolas só tiram proveito, só tiram não sei o quê. Mas acho que é gente que mais que põe do que tira, não? É gente mais que põe do que tira. É a pessoa apaixonada pelo clube, pela cidade, que investe. E ele acaba tendo um retorno financeiro. Né? Se fizer uma boa gestão... Você nunca pensou em ter um time de futebol? Na verdade, eu já pensei, né? Nós temos algumas... Você tem vocação para cartola, então? Eu acredito que sim. Eu sou um péssimo jogador de futebol, mas eu acredito ser um bom advogado e um bom agente vivo. Olha aqui, o doutor Ronaldo foi um perna de pau, que disse o seguinte, eu era dono da bola e ficava na reserva. E agora, com o agente FIFA, ele pensou já até em ser cartola. Ô Ronaldo, fala uma coisa para mim. Você acha que o futebol, um dos grandes venenos que ataca a nossa sociedade é a desigualdade? E no preâmbulo da nossa Constituição, está previsto que nós devemos combater a desigualdade e lutar pela erradicação da pobreza. Exatamente. Você acha que o futebol, ele acentua ou diminui as desigualdades sociais? Eu não tenho dúvidas que ele traz oportunidade para aquela pessoa que não tem condições nenhuma, né? E não tem expectativa nenhuma. Porque eu lembro que uma vez nós fomos fazer a famosa peneira, né? Chamava-se peneira. Peneira. Que hoje é clínica de futebol. O pessoal não sabe mais o que é peneira hoje. Peneira vai lá, um monte de jogadores, né? Para passar na peneira, por isso para passar só os menores, os melhores. Você numa peneira não tinha chance nenhuma. Eu não tinha chance nenhuma, mas como observador aprendi bastante. Como cartola é outro papo. Fiz peneiras com o Elzo Coelho, peneiras com o Parraga, que também é um grande treinador de futebol, da categoria de base, né? O próprio Zé Mário, o pessoal do Guarani. Eu aprendi muito a fazer as peneiras, né? Mas depois eu tenho uma história interessante que numa outra oportunidade eu conto sobre as peneiras, né? Mas... Então você acha que as desigualdades podem diminuir? Com certeza. Eu não tenho dúvidas disso, porque a pessoa sai de um menino, por exemplo, né? Nós temos campeonato sub-11. Hoje, desde o sub-11, já existe um campeonato. O menino que se destaca no sub-11, que vai para o, Santos, Palmeiras, Corinthians, né? Ele provavelmente já vai ter uma renda aí de R$2.000, R$2.500 com 13 anos de idade. Ele pode ascender socialmente. Ele vai ascender socialmente, eu não tenho dúvidas disso. Legal. Né? É lógico, não é fácil, é uma pirâmide, né?
É, claro. Como tudo na vida não é Como tudo na fácil. vida vai afunilando, né? Vai afunilando, vai Mas, Ronaldo, olha para aquela câmera e deixa uma mensagem para Indaiatuba, que você parece que já é um guaçuano, que já é um indaiatubano meio consolidado, já é um cidadão indaiatubano. Fale um pouco para Indaiatuba ali. Eu tenho um grande carinho por Indaiatuba, que foi a cidade que me recebeu, tenho grandes amigos aqui, inclusive o Dr. José Carlos Toninho, né, que sempre nos prestigiou, todo aniversário me liga, é uma grande gentileza, não esqueço, né? Mas é uma cidade que eu adoro, né? E vocês que gostam do futebol, invistam no futebol, invistam no Primavera. Hoje nós temos um pessoal bacana, sério, através do DECO, que estão tentando fazer algo pelo Primavera. Eu também, na medida do possível, tentar ajudar o Primavera, porque a cidade de Indaiatuba, ela já é uma cidade bem condicionada, é uma cidade que respeita as questões sociais. Eu acredito que nós merecemos ter uma equipe na primeira divisão do estado de São Paulo. Esse foi o Dr. Ronaldo Farias, advogado, estudioso e também agente FIFA, amante do futebol, que emprestou um pouco da sua inteligência, da sua sabedoria nessas áreas que citamos para a bancada do Papo Sol. Obrigado, Ronaldo. Um abraço. Um grande prazer. Muito obrigado. Você acabou de assistir o programa Papo Sol com José Carlos Tonin.